como que nós fizemos para montar um time comercial que foi do 0 a mais de 7 dígitos em 45 dias e depois, posteriormente, continuou vendendo mais de 7 dígitos todos os meses. Então, nos últimos 6 meses, a gente está batendo essa marca. Mês passado, agora acabou, batemos 7 dígitos com o nosso time comercial de novo. Você que está ouvindo a gente, se você quer entender o que a gente fez para montar o nosso time, o que a gente fez para chegar a 30 vendedores, o que a gente fez para ter um time que bateu meta, um time que não bateu meta, mas também um time que trabalhou duro todo santo dia. O que a gente fez para chegar nesse resultado? Você fica aí, porque eu vou contar detalhadamente os nossos acertos dos últimos meses que nos ajudaram a chegar nesse resultado. Está começando mais um Toca o Sino podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou o João Rosa. Eu sou o Cleon Pereira. E eu sou a Bruna Sena. Bem-vinda, Bruna, para o seu primeiro Toca o Sino podcast. Que honra te ter aqui. Antes de você falar, quero contar para vocês quem é a Bruna. Bruna é funcionária do Toca o Sino e também é uma grande amiga, e hoje ela é coordenadora comercial aqui do Toca o Sino, me ajuda na construção do time, desenvolvimento e tudo mais. Então, antes de a gente falar do nosso assunto, eu queria, Bruna, que você se apresentasse para a galera, contasse pra gente qual que é a expectativa que você tem desse primeiro episódio que você vai gravar. Agora você vai ficar famosa, não vai mais conseguir andar na rua. A audiência enorme difícil, do Toca o Sino, né, não consigo mais ir no shopping, não consigo jantar. Exatamente, figura pública, né, Cleão? Bruna, se apresente e conte um pouquinho como é para você estar aqui gravando com a gente. Bacana, é um prazer imenso, João, estar aqui com você, com o Cleon, participando da segunda temporada do Toca o Sino Podcast. Então, a gente que já está juntos aí nessa jornada há um pouco mais de 4 anos. Nesse último mês, em 10 de outubro, eu completei 1 ano de Toca o Sino, então estou muito feliz por esse marco, uma das pratas também, da casa, né? Junto com o Cleon. Foi no mesmo dia, não? A gente entrou praticamente juntos ali, a Bruna foi um pouquinho depois, mas foi no mesmo mês. Ajudamos a construir da base, né? Exatamente. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Bacana. E assim, a minha expectativa é, claro que eu tô um pouquinho ansiosa, né? Mas eu tô muito feliz e muito grata e me sinto pronta pra estar aqui. A gente que já veio construindo não só amizade, né? Mas muito conhecimento juntos. Então tô feliz de estar aqui compartilhando sobre esse assunto que me fez crescer muito nesses últimos meses. Como você comentou, né? Tô como coordenadora comercial do time, então existem muitos desafios e tô só no começo dessa jornada, então eu tô pronta aqui pra compartilhar isso com vocês. Perfeito. E eu tô pagando uma dívida, na verdade, né? Então eu lembro que há um tempo atrás eu conversei com a Bruna e falei assim, mano, eu vou te colocar pra gravar um podcast. Ela tinha acabado de ter o melhor mês de vendedora dela. Ela tinha sido a número 1 numa campanha que a gente fez. E naquela época, infelizmente, aconteceram diversas coisas que eu não consegui trazer a Bruna pra gravar um podcast. E desde que eu comecei o Toca o Sino podcast, a Bruna tem que vir gravar e, cara, aconteceu. Tô muito feliz e agora vocês vão ver bastante a Bruna aqui, até pela dinâmica que a gente trouxe o podcast para dentro do escritório, então vai ficar muito mais fácil para gravar os episódios com todo mundo, né? E, cara, bora lá então, Cleão. Vamos falar do que hoje? Vamos dar. Hoje nós vamos falar como nós montamos um time comercial que vendeu do 0 até 7 dígitos em 45 dias. Exatamente. E, cara, tem muita coisa que a gente fez por aí, porque foi uma jornada um pouco diferente, vou comentar um pouquinho. Inclusive, a gente vai ter 2 episódios derivados desse assunto. E, João, antes de começar, já pedi pro pessoal se inscrever aí, né? Para ter insights gratuitos aqui com a gente sobre como montar seu time comercial do jeito certo, com alta performance. Se inscreve aí, dá o like, compartilha também com um colega que partilha da mesma jornada contigo, com teu sócio, enfim. Ajuda a gente a chegar aí a mais empresários para a gente conseguir transformar esse ambiente do Brasil aí, Cleon, como um todo, né? Perfeito. Então bora lá, Cleão. Bora lá. Então, João, de onde a gente parte? Como que a gente começou essa jornada aí? Vamos contar essa história, né? Então a gente começa com a terceirização, tínhamos alguns clientes, até que a gente pega um grande cliente, a gente tinha um time comercial de 7 a 8 pessoas. E pelo contrato que a gente fechou com esse cliente, a gente precisava contratar muitas pessoas, porque já era um contrato audacioso, mas a gente começou com um teste. E aí o teste veio e a gente matou no peito esse teste, que foi esses primeiros 45 dias que a gente gerou um baita de um resultado. E a gente saiu basicamente de 8 pessoas no time comercial a 30 nesses 45 dias.
né? Em 60 dias, na verdade, mas nesses 45 dias a gente saiu de 8 a 22, 23 pessoas no time comercial. Então foi muito acelerado, contratando o tempo inteiro. E a primeira coisa que de fato a gente precisa fazer para chegar nesse resultado é contratar. Então a gente tem até alguns episódios que a gente fala sobre contratação, mas a gente montou o nosso próprio processo seletivo para conseguir acelerar na contratação. E esse processo seletivo, ele parte de algumas premissas, né? Que é, primeiro, eu contrato muito mais baseado na perspectiva do que no passado, do que no currículo que o meu candidato a funcionário teve. Então, o nosso processo seletivo, onde a gente criou os nossos critérios de avaliação muito bem claros, como no podcast que o Lobo vai colocar aqui, que fala sobre contratação, tá bom, Lobo? Tá aqui, ó. Não, aqui, ó. Não, é aqui, é aqui. E então a gente criou o nosso próprio processo seletivo, onde a gente avalia algumas coisas muito importantes, onde eu não olho para a experiência passada e nem para a habilidade necessariamente da pessoa. A gente olha para 5 critérios e esses critérios nos dão um norte muito grande na hora de contratar. Então, esse processo seletivo, onde não pede currículo, onde avalia perspectiva, onde avalia sonho e ambição do candidato, foi o primeiro ponto-chave que a gente tem para mencionar. Então, começar com o nosso processo seletivo, fazer desse jeito, nos dá grandes oportunidades de contratar bastante gente, de contratar talvez gente com uma energia muito parecida com a nossa, que é o que a gente busca. Eu acho que se a gente falar de erros, a gente vai perceber muito que os erros que a gente for falar tem muito a ver sobre contratar pessoas que não têm a energia que a gente tem, não têm a disposição. Isso conta bastante, assim. Então, cara, tudo começou com a contratação. Então, contratando as pessoas do jeito certo, gerando um alto volume de contratação. E esse alto volume de contratação é louco porque a gente teve que ser muito criativo para buscar vaga. Então foi em todas as plataformas, foi em Facebook, foi no Instagram, a gente fez vídeo, né, Cleão, contando da cultura do Toxino, que inclusive é o Cleão que gravou esse vídeo, e tentando fazer um trabalho de employer branding para as pessoas quererem estar aqui dentro, para elas desejarem a ideia do Toxino. Eu costumo muito dizer isso, né, Bruna, que o Toxino, ele é uma ideia, e eu tento vender essa ideia para todo mundo o tempo inteiro, tanto na internet, tanto dentro da empresa, quanto nas palestras, quanto nos podcasts, porque essa ideia da gente se divertir, gerar resultado, essa ideia da gente vir para um ambiente onde a gente vai se sentir bem e que a gente pode ficar quantas horas a gente quiser ali, que aquilo não vai te maltratar, não é desgastar, porque você vai ficando cansado, mas não vai te maltratar, não vai te deixar mal, que é bom trabalhar naquele lugar. Então essa ideia e um local onde as pessoas possam ganhar dinheiro, porque para mim eu não abro mão dessa premissa, ganhar dinheiro e se divertir, ganhar dinheiro e se divertir. Consequentemente, isso é fruto de resultado. Você se diverte gerando resultado, você ganha dinheiro gerando resultado. Isso é um ponto muito, muito crucial para mim. Então, tudo isso contribui para esse processo seletivo. Então, um processo seletivo bem estruturado, onde você entenda quem são as pessoas que você quer no teu time, onde que você entenda qual que é o tipo de comportamento, onde que você priorize muito mais onde as pessoas querem chegar do que necessariamente o que elas já fizeram, onde você dá oportunidade para as pessoas do zero também. Então, a gente contratou muitas pessoas que estavam do zero, absoluto zero, e não tinham nenhuma experiência. Na verdade, a maioria das pessoas não tinham experiência que a gente contratou. E olhando para o processo seletivo também, a consistência, né? Então a gente ficou procurando pessoas por muito tempo. Inclusive, desse lance do processo seletivo, a gente criou até um produto que eu comecei a contratar para alguns clientes, porque a gente estava dando tão certo, gerando um volume de vagas, funcionando, que a gente acabou contratando para mais 3 clientes ainda nesse processo seletivo. Então a gente tinha uma RH, uma recrutadora na época, que era a Isa, e ela pegou junto, foi buscando vaga, fez hunting e, óbvio, né, muito alinhado com ela qual que era o comportamento que a gente queria. Então, a primeira coisa, gente, que a gente fala na hora de como que a gente montou um time foi abrir um processo seletivo. E para você ter mais detalhes desse processo seletivo, se você quiser entender exatamente como a gente faz, tem um episódio que o Lobo deixou para vocês assistirem. Depois disso, né, Bruno? Qual que é o próximo ponto, João? O próximo ponto depois que eu contrato, eu tenho que o quê? Treinar. Exatamente. Então a gente tem um processo de onboarding muito bem estruturado. Um processo de onboarding que ele é super acelerado e que ele trabalha e ele é produzido e pensado no jeito que o adulto aprende, né? A gente, quando vai estudar um pouquinho sobre como ensinar, ainda mais na área que a gente atua,
a gente tem que entender que, diferente de ensinar para uma criança, que ela tem uma forma de aprender, ensinar para o adulto, ele tem uma outra forma de aprender. E a gente fala muito de andragogia. E a gente fala muito de repetição. Então, quando a gente projetou o nosso processo seletivo para esses adolescentes e adultos, a gente entendeu que esse cara vai aprender muito mais rápido repetindo. Então, quando a gente constrói o nosso processo de onboarding, ele está muito mapeado na repetição. Então, a gente faz diversas atividades com o nosso funcionário, olhando para a repetição. Mas só que Tava vendo aqui que são pelo menos 18 atividades que a pessoa faz dentro do processo de onboarding, só na primeira semana ali. Exatamente. E isso de maneira acelerada, né? Porque não é 18 atividades, o cara vai ficar um mês. A gente fala, tem muita coisa, só que em pouco tempo. Porque o cara, ele tem que entrar já num ritmo aqui dentro que ele, ou tu consome isso aí com velocidade, ou tu não vai conseguir trabalhar com a gente. Tem que estar muito disposto a aprender, querer se desenvolver, né, João? Esse é um ponto principal que a gente observa, né? É uma das habilidades que a gente vê já na entrada, né? Exatamente. Cara, tem que estar disposto a aprender. Sim. E o processo de onboarding, ele é importantíssimo, porque eu sempre falo o seguinte: toda vez que você contrata um funcionário, o treinamento dele, o onboarding dele tem que ser baseado em 3 coisas. Que é o que a gente faz aqui. Primeiro de tudo, ele tem que conhecer a empresa. Porque se ele não conhecer a empresa, ele não vai entender como é que ele vai ter que funcionar aqui dentro dessa empresa, ele não vai entender como que ele vai se portar, se comportar. Então, ele precisa conhecer a empresa. Tá? Segundo, ele precisa conhecer o cliente que ele vai atender. Então, ele tem que ter todo o material possível para conhecer o cliente, saber como que ele vai atender o cliente, como que ele vai falar com o cliente, o que que o cliente pensa, sente e age e toma de decisão, enfim, as particularidades do cliente. E terceiro, ele tem que conhecer o produto. E o nosso onboarding é muito baseado nisso. Então, ele chega, conhece a empresa, passa pelo onboarding onde a gente fala de missão, visão, valores, como que a gente vive aqui dentro, como que a gente não vive. Ele conhece de fato as normas e diretrizes da empresa. Depois, ele vai andando no processo, ele começa a conhecer o cliente. Começa a conhecer o cliente, as dores do cliente, a necessidade do cliente. Ele aprende a se comunicar com o cliente e depois ele conhece o produto, que é entendendo como é que é a nossa oferta, entendendo quais são os nossos benefícios, quais são as nossas transformações. E por último, a gente ainda coloca o cara no campo de batalha, que é a parte de treinar e repetir. Então, quando a gente fala sobre como a gente montou esse time, cara, eu contratei as pessoas, eu preciso tirá-las do zero, né? E tirá-las do zero exige um processo de onboarding bem estruturado, planejado, de maneira intencional, onde a gente consiga fazer a pessoa sair do zero e começar a ligar em 7 dias. A gente faz isso todas as vezes. Olha, eu acho que desses últimos meses que a gente contratou para mais de 50 pessoas, 50 pessoas mas 50 pessoas somando todas as operações que a gente fez, mais 50 pessoas, eu acho que foram raríssimas exceções, 1 ou 2 pessoas que não começaram a fazer os seus primeiros agendamentos nos primeiros 7 dias. Foi e até menos, né, João? Eu acho que foram 2 pessoas que me vêm à cabeça. Começa a ligar ali pro... Não, quarto, quinto dia, já tá pronto. A pessoa muitas vezes já está pronta, né? E é muito louco, né? Porque quando a gente começa a vender muito, lá em maio, a gente precisava de mais pessoas performando, eu não tinha tanto tempo assim, então a gente acelerou muito, foi cortando algumas coisas para botar as pessoas no campo de batalha. Então a gente tem vendedores que saíram de 0 conhecimento em venda para vender 75 vendas, como foi o João. A gente gravou um podcast com o João em um mês. O cara vendia coco na praia. Exatamente, o cara vendia coco na praia. Teve um crescimento absurdo. E isso por conta do treinamento acelerado, de repetição, acompanhamento. Simulação. Exatamente, simulação. E tudo isso foi permitindo que a gente formasse muitos vendedores em alguns produtos que a gente precisava vender de maneira rápida. Óbvio, a gente teve aqui dentro alguns pilares que ajudaram muito nisso, né? Então foi a própria Bruna, o Marcelo, na época, que eram lideranças técnicas, ajudavam a replicar muito o conteúdo, e isso ajudava bastante. Então, esse modelo de treinamento, esse onboarding que a gente faz, ele ajuda muito, ou ele é peça-chave, ele é peça fundamental para a gente conseguir chegar no resultado que a gente chegou. E aí não só a parte do onboarding, né, o treinamento contínuo, porque depois que o cara sai do onboarding, a gente continua treinando esse cara toda semana, ouvindo ligação,
dando feedback, ou talvez não vindo uma ligação individual, mas ouvindo uma ligação de um grupo e dando feedback em grupo, mas ficando próximo das pessoas, às vezes treinando elas de maneira individual para performar um pouco mais, para pegar os gaps, porque a padronização nos permite isso, né? Entender aonde que a pessoa sai, onde é que a pessoa está fugindo do script, onde é que a pessoa está fugindo de alguma coisa, né? Até por esse nosso ambiente aqui, a gente às vezes está aqui trabalhando e aí ouve alguma coisa, opa, o que aconteceu aqui? Sim. Já se vira e já troca essa ideia e consegue ajudar ele muito rápido, né? Pontuar, corrigir o que precisa, ou até reconhecer, né? De maneira muito pontual, muito rápida. Legal, acontece bastante, né? Da gente estar no corredor ali, ouvir uma coisa que o cara falou que não foi tão... Não encaixou. Ou não é bem assim a expressão, e a gente acaba muitas vezes dando feedback já na hora e corrigindo isso acelera rapidamente, muito. né? É bem por aí mesmo. Então o treinamento é muito importante e ele é um pilar principal dessa construção que a gente fez desse time, né? E aí a gente contrata, a gente treina, então um processo seletivo diferente, treinamento com onboarding para botar o cara a performar de maneira rápida, sempre visando a repetição e baseado em 3 etapas, né? Que é conhecer a empresa, o cliente e o produto. E aí treinou, joga o cara lá e ele se vira? Não, Parou por aí? Aí não, né? Aí é acompanhamento e liderança. Perfeito. Todo santo dia. Então a gente teve que desenvolver líderes aqui dentro. Então a gente saiu do zero até um time grande muito rápido. E, consequentemente, pessoas que entraram nesse meio tempo foram se provando na operação e ganhando oportunidade de liderança. Então, eu tive a Bruna, que já dava mais tempo, mas eu tive, por exemplo, na época, o Eliel, que foi o primeiro cara a ser promovido a líder de pré-vendas, ganhando uma oportunidade, e depois o Manu, na sequência, ganhando uma oportunidade mais rápida ainda, com menos tempo de casa, por conta de alguns comportamentos que ele mostrou. Sim. E hoje o Manu tá aí, firme e forte na pegada, gerando um baita de um resultado pra gente. Então, desenvolver as lideranças foi uma das coisas que a gente teve que fazer, porque não daria pro João e o Matheus tocarem esse time comercial sozinho. Eu precisava desenvolver lideranças, né? Então a gente teve que desenvolver liderança de maneira rápida. E, consequentemente, acompanhar as pessoas que estão no campo de batalha, né? Desenvolver os líderes e depois fazer esses líderes acompanharem todo mundo. Que é, hoje, por exemplo, um dos papéis da Bruna, né? Então não adianta jogar o cara no campo de batalha sozinho, né, Bruna? O que você faz com o cara quando no teu dia a dia, na tua rotina? O que você tá fazendo o tempo inteiro? Aqui e ali, ouvindo todo mundo. Fala aí, Bruna. Então, eu tenho administrado bem a minha agenda no sentido de conseguir, por blocos, né, estar presente ali, observando os números individualmente e trocando ideia, gastando a sola de sapato, como o próprio João fala, né? Então, ouvindo ligação, ouvindo sessão estratégica, entendendo, discutindo algumas negociações. Então, às vezes os meninos trazem, olha, tô com esse cliente aqui, esse potencial cliente, o que eu consigo fazer aqui? Tô com essa objeção. Então, eu faço esse trabalho mais de perto, cada vez mais, tenho estado presente com os meninos justamente para trabalhar essas objeções e fazer com que eles consigam ter um repertório maior, uma autonomia cada vez maior, para lidar com essas adversidades do dia a dia, né? E, claro, sempre cuidando, questão de volume de atendimentos, volume de sessões, como é que a gente lida com alguns desafios que é o próprio no-show, né? Que são alguns dos desafios que a gente tem, que são variáveis incontroláveis, né? Mas a gente precisa manter a agenda deles cheia para que eles consigam realmente trabalhar bastante, para converter bastante. Então, a gente precisa estar sempre de olho nos números, nas métricas, no andar da pipeline, né, no andar do CRM, que é muito importante. O vendedor que não faz a gestão da própria carteira, ali, da própria pipeline, ele já está perdido, né? E é um papel da gestão dar um passinho para trás e acompanhar isso diariamente, né? Perfeito. A Bruna, ela tem uma característica de estar disponível, e que eu gosto bastante e valorizo demais, né? E eu falo muito não, primeira vez que eu falo essa frase, que o papel do líder é ser um facilitador para o resultado do funcionário. Então, no estilo de operação que a gente teve, o meu líder, ele tinha que facilitar as coisas, ele tinha que estar disponível para facilitar as coisas para a equipe, porque era uma equipe que teria dúvidas, e talvez muitas dúvidas, porque era crua, e ainda é muita gente crua que está há pouco tempo de casa. E eles têm que performar num nível de pessoas que já estão maduras e pessoas que já estão bastante tempo dentro de casa. Então, o papel da liderança aí é ser facilitadora. Então, é passar, como o Cleon estava falando, e ouvir o que as pessoas estão falando, estar disponível para tirar dúvida ou para gerar um link, que é clássico. O cara que está
3 semanas na tua empresa, precisa performar, precisa vender, precisa fazer as coisas, ele não vai conseguir aprender tudo em uma semana e depois se virar sozinho. São raras as sessões. Verdade. Então, o líder ele precisa ter essa paciência para estar disponível, que é para facilitar o teu trabalho. Ele basicamente tá lá para limpar o teu caminho e não deixar que nada possa ser uma trava para atrapalhar a tua performance. Então, eu estava falando desde gerar um link de pagamento, desde tirar uma dúvida sobre uma negociação, a ajudar a quebrar uma objeção, o líder tem que estar ali. E até disponível. mesmo, João, para complementando isso tudo, para entender o lado pessoal da pessoa. Porque isso interfere demais. A gente sabe, né, que lidar ali com os sentimentos das pessoas, tudo isso não tem como separar, né? E tá disponível para ser esse líder mais humano, entender as particularidades de cada um e saber ali conduzir essa pessoa a ter um pouco mais de clareza de algumas decisões que ela precisa tomar, e olhar para os focos, para os objetivos que ela tem, mas trabalhando essas questões pessoais, como é que eu posso falar? Juntos, sabe? Olhando para esses pontos juntos, sabe? Eu vejo muito isso, o nosso papel aqui dentro, de ser aquele cara amigo, como você acredita muito, né? Aquele gestor que consegue se conectar com as pessoas, ser amigo delas e ajudá-las. Isso é polêmico, né? Isso é polêmico. A gente já falou algumas vezes sobre isso, eu comprei essa briga, eu ouvi muitas vezes que você não pode ser gestor e ser amigo das pessoas. Cara, talvez a maioria das pessoas no mercado, tem vários memes, falam que isso não funciona. Só que assim, quando eu falo ser amigo, eu não falo em só fazer as coisas boas. Mas ser amigo é estar próximo, é se conectar genuinamente com as pessoas, porque aquela pessoa, criando um laço com você, ela vai consequentemente gerar mais resultado para você. Isso é a hipótese que eu levanto e que foi assim que eu consegui meus resultados. É o meu jeito de liderar, né? Eu sou o líder que eu vou ser brother da pessoa. Eu quero... E brother não quer dizer que eu vou ser camarada para passar pano, não. Eu vou ser amigo mesmo no sentido de ficar um pouco íntimo, de conhecer ela de fato, de me importar com essa pessoa. E esse estilo de liderança é o meu estilo. E tanto que muitos dos meus funcionários viram meus amigos. Mas nem por isso eu deixei de contratar, demitir, dar feedback, dar esporro. Com certeza. Bruna... Eu sou um exemplo disso. Exatamente. A Bruna, a gente passou por um desligamento numa outra operação e, cara, ela saiu e ficou de um lado o relacionamento profissional e do outro lado o relacionamento pessoal continuou. Tanto que, quando a gente teve a oportunidade, a gente voltou a trabalhar junto, né? A gente tem que ter muita maturidade para lidar com esse ponto. Eu acho que essa é uma visão que as pessoas têm que não funciona esse estilo de liderança, mas é porque é uma questão de, claro, ponto de vista, visão, contextos, né, de vida e a questão da maturidade. Tem que estar muito alinhado esse ponto, né? E tem seus prós e contras, né? Do mesmo jeito que eu ter um estilo de liderança que, é só resultado, vai ter seus prós e seus contras, e a gente consegue enxergar as duas coisas, um pouquinho de cada coisa, né? Então, quando, no nosso estilo de liderança, que é estar próximo das pessoas, que é ter intimidade, tudo que eu preciso das pessoas, elas concordando ou não, elas vão fazer pela lealdade que elas construíram a você, pela amizade que elas construíram. E quando eu olho para um outro lado, se eu não tenho essa amizade, que é líder, é ponto, é isso, talvez essas pessoas não vão fazer tantas coisas que você necessite. No outro lado, quando você tem essas amizades, talvez algumas pessoas elas possam passar do limite, elas possam perder um pouco, abusar um pouco daquilo. E já no outro lado, isso não vai acontecer, porque os limites estão muito claros. Então, tudo tem seus prós e contras. Mas a gente acredita muito nesse estilo de liderança. O Toca o Sino, a ideia do Toca o Sino, ela vem muito por conta disso. A gente vai ser amigo das pessoas, a gente vai fazer funcionar com as pessoas gostando uma das outras. Criando um ambiente de trabalho onde as pessoas querem ficar próximas, que elas querem se conhecer. Eu acho que a gente pode até fazer um podcast sobre isso. O líder pode ser amigo do colaborador, do funcionário. Boa. Uma boa discussão aí. Chamar a Aline, podia chamar pessoas com opiniões diferentes. Legal. Boa. Trazer um debate. Boa. Acho massa. Acho que dá pra fazer isso mesmo, hein? Bacana. Vamos programar. Então, essa liderança, o acompanhamento, a liderança, ela foi fundamental pra gente, porque pensar que o que foi fundamental pra gente chegar nesse resultado foram as horas a mais, né, que a galera fez, né? Então, no sentido de, a entrega a mais, a vontade a mais, e eles começaram a entregar mais gente que em 20 dias, parecia que estavam 3, 4, 5 meses de casa, porque se conectaram de maneira genuína, porque nós possibilitamos isso, né? Tu até brinca, né, que
no dia do fechamento lá da meta o Manu tava com 3 dias de empresa, ele tava dando depoimento, chorando lá quase. Sim, foi lindo de ver. Porque foi intenso, né? Então a gente construiu um ambiente para ser intenso nas coisas que a gente tava fazendo. E é uma ideia muito bonita, né? É uma ideia muito sexy. E essa ideia muito sexy é fácil de algumas pessoas comprarem. Só que quando as pessoas olham a ideia e veem isso no campo de batalha, veem as coisas acontecendo e mudando, facilita ainda mais. Então, essa ideia é legal demais. E aí a gente, por conta dessa ideia, por conta de se conectar com as pessoas, a gente teve pessoas executando muito mais do que talvez elas executariam em qualquer outra empresa. O cara carregando uma mesa de sinuca, uma escada acima. Eles perceberam que aqui não é mais do mesmo. Tem algo especial, tem algo diferente nessa ideia. E uma ideia não nasce pronta, a gente está construindo ela e lapidando ela ao longo do tempo. E 50% é aquilo que a gente é, 50% é aquilo que a gente quer ser. Então, a gente está, como a Bruna falou, lapidando essa ideia. Então, a parte de liderança, ela é fundamental para chegar nesse resultado. Então, a gente vai lá, constrói uma liderança próxima, a gente cria rotinas com as pessoas, a gente se coloca disponível para dar o suporte para essa galera que é crua conseguir performar. Então, esse foi uma das coisas que a gente trabalhou bastante para chegar nesse resultado de maneira tão rápida. E aí depois eu acho que casa com tudo que a gente tava falando, que entra na parte de cultura, né, Cleon? Boa. Eu acho que essa entrega a mais, essa proximidade que a gente tem, é em razão da cultura que foi criada aqui dentro, né? Que a gente vem desenvolvendo. Acho que é um trabalho diário que a gente tem feito e de cultivo dessa cultura, né? Não só estabelecimento, mas cultivo das nossas culturas, dos nossos valores aqui dentro. E acho que tu pode falar um pouquinho, tu que idealizou tudo isso, dizer como construir isso dentro da empresa, como que surge isso dentro da empresa, né? Muita gente não tem isso forte, então acho que é importante a gente trazer isso. Ó, o nosso desafio de crescer o time, ele veio em conjunto com a vinda para o presencial. E quando a gente começou a crescer o time, eu tinha a ideia de uma cultura que eu queria que funcionasse. E o jeitão que a empresa ia funcionar estava muito na minha cabeça, né? Pessoas trabalhando bastante, rindo e se divertindo muito, fazendo loucura, com uma energia absurda que qualquer pessoa que entra aqui dentro sinta isso, com muito barulho, com muito autodesenvolvimento, com muita ambição, querendo ganhar muito dinheiro. Eu tinha isso. E eu tinha a ideia que eu quero que as pessoas elas se tornem amigas e gostem uma das outras e se tornem um ambiente gostoso de trabalhar. Então, tudo isso foi planejado, de fato planejado real. E eu sabia que eu precisava construir algumas coisas. Então, para construir essa cultura, eu tive que absorver alguns custos. Então, garantir a alimentação de todo mundo. Então, a primeira estratégia que eu tive é onde é que acontecem os momentos de conexão? Nas pausas, nas trocas. E por isso que nos primeiros 60 dias que a gente começou a operação presencial, eu fiz todo mundo almoçar junto. Porque a gente fornecia alimentação e fornece até hoje. Mas assim, eu fazia todo mundo sentar na mesma hora para almoçar, na mesma mesa para ficar 1 hora junto. Eu nem queria que as pessoas saíssem para dormir ou fazer alguma outra coisa. Não, vamos ficar aqui. E eu estimulava aquele ambiente para rolar a troca. E foram nesses almoços que surgiu muitas dos grandes aprendizados que a gente teve, das conexões que a gente teve com as pessoas. Verdade. Foram dentro desses almoços. Então, começou aí, cara, a ideia de construir essa cultura das coisas mais simples, como eu vou botar todo mundo para almoçar junto. Porque aqui a gente vai ter muita troca. E acaba todo mundo virando amigo, aquele clima de confraternização todo dia, né? E acho que isso fortalece muito o time, engaja muito e faz com que a gente se sinta numa família mesmo, né? Muitos dos nossos colegas falam assim que a gente não se sente trabalhando aqui, né? A gente se sente como uma família mesmo. Eu escuto muito aqui os amigos que eu tenho são os meus colegas de trabalho. Isso é muito massa. Nossa, é muito legal. A gente tem uma característica de pessoas aqui dentro que é muita gente que vem de fora, né? Que vem para Florianópolis tentar uma vida diferente e acaba que não tem família às vezes aqui por perto, não tem amigos, está construindo a vida novamente, né? E aí o ambiente de trabalho proporciona que, caralho, os meus amigos são as pessoas que estão aqui dentro, porque a gente passa a maior parte do tempo junto. Por exemplo, tem o Guilherme Sá que
ele veio pra cá sozinho, então ele fica no escritório o dia inteiro porque ele tá aqui se divertindo, entendeu? Óbvio, trabalhando bastante também, não deixou de ter os momentos de caos, mas ele tá aqui se divertindo. E junto com essa cultura, começou com a ideia de botar todo mundo junto, e aí a ideia, uma cultura onde as pessoas, elas são protagonistas, então a gente deixou isso bem claro, eu não quero ninguém aqui dentro que vai se esconder. Eu quero que as pessoas batam no peito, assumam responsabilidades, assumam desafios e façam acontecer de fato. Então, esse protagonismo foi muito bem desenhado com as pessoas, e aí a gente vem com os rituais, né? Rituais de toca-o-sino, sineta, ritual de fim de mês. Então, fazer as dinâmicas de fim de mês gerou um impacto muito positivo na operação. Então, é o dia de fechamento, onde a gente vem pra loucura, a gente coloca a bexiga, onde a gente grita, onde a gente põe música. Vem vestido pro sucesso. Se vestir pro sucesso. Então, foi mais um ritual que a gente criou, que é, no último dia do mês, você tem que se vestir pro sucesso, se preparar. Então, a gente trouxe um barbeiro aqui 2 vezes para cortar cabelo e fazer barba da galera. A gente, infelizmente, não conseguiu trazer talvez uma manicure para as meninas, mas a gente incentivou isso para as pessoas. Vai lá, põe a tua melhor roupa. Se sente bem, vem assim, ó, no naipe. Faz a barba, faz o cabelo. Então, isso foi um ritual que a gente criou e que foi fazendo parte dessa ideia. Os cafés da manhã especiais também, comemorações. Exatamente, recorde, né? Então a gente, como era operação nova, tudo se transformava em recorde. Então tinha recorde, tinha pizza e, de novo, ajudava na confraternização e da galera pegar junto para fazer acontecer. Então essa cultura foi sendo desenhada em cima dos nossos valores, nas nossas crenças e nas rotinas rituais, porque entra em gestão também, só que a gente começou a criar alguns rituais para fortalecer essa cultura. Então, dele de manhã, dele à tarde, meta por dia, meta por semana, meta por hora, tudo isso a gente foi construindo para conseguir chegar no resultado e evoluir. Perfeito. Então, vem dentro dessa cultura os sonhos, né? Então, olhar para a galera e falar assim, gente, depositem seus sonhos aqui dentro, a gente vai realizar os nossos sonhos e os sonhos de vocês. E a gente vê as pessoas começando a prosperar, começando a fazer coisas diferentes, entrar num outro ritmo de vida, também conta bastante para essa cultura que a gente foi construindo. Então, cara, construir uma cultura forte baseada em algumas premissas. Premissas de crescimento, premissas das pessoas ganharem dinheiro, premissa das pessoas impactarem o mundo e premissa das pessoas crescerem profissionalmente. Como é, Cleon, os nossos 3 porquês, que vai virar camisa, inclusive? Nós fazemos as coisas por nós, pelo mundo e pela grana, né? Exatamente. Então, isso é basicamente a nossa cultura, né? É trazer esse contexto pra galera. Porque elas estão fazendo por elas mesmas para crescer, pelo mundo, porque o que a gente faz transforma o mundo de uma maneira incrível, e pela grana, para mudar de patamar de vida. Então, esse é um ponto muito importante. E junto com a cultura vem a gestão. Perfeito. Que é olhar para os números. O tempo inteiro olhando para os números, todo santo dia. Todo santo dia olhando número atrás de número, número atrás de número, número atrás de número. Performance em conjunto, performance individual, do jeito que a gente conseguia, mas é saber o que tem que fazer todo santo dia, quantos agendamentos, quantas vendas, medir isso o tempo inteiro. E não é todo dia, né, João? É o tempo todo, né? Boa. Como a gente acompanha isso muito em cima, a gente sabe que se chegar a tal horário, a gente tá em tal número, a gente não tá bem, a gente precisa acelerar, né? Por isso a gente faz também 2 deles, né? A gente acompanha o resultado, de manhã a gente vê o resultado de ontem, vê o que a gente precisa melhorar, aí chega ali depois do almoço, a gente dá uma olhada como é que tá o dia, estamos com X agendamentos, a gente precisa acelerar, né? A gente tá dentro da meta, enfim, como a gente tem esse acompanhamento, fica mais fácil de a gente acompanhar para não se perder durante os dias, né? Se a gente acompanhasse isso, digamos que a cada 2 dias, pode ser que num dia ali que a gente não olhou direito, a gente perdeu aquele dia ali e ferrou, né? Exato. Então fica mais difícil de recuperar depois, né? Exatamente. E então, olhar para os números o tempo inteiro, o tempo inteiro, como não é todo dia, o tempo inteiro, como o Cleon falou, foi algo fundamental. Entender quando estava bonito, entender quando tá feio, e dali sair plano de ação para melhorar o resultado. Então, olhar para os números foi algo, e é ainda algo fundamental. E aí ter os nossos radares, né, que a gente costuma falar e entendendo. E também outra coisa na parte de gestão cara, entender que a demissão é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta do gestor. Então, demitir as pessoas que
por vezes não performavam, ou por vezes cometiam alguma atitude que não era justificável, ou porque não estavam mais no momento aqui dentro, com o coração aqui dentro. Então, demitir algumas pessoas também foi algo que foi necessário fazer para chegar no resultado. Do mesmo jeito que a gente contrata, a gente demite, a gente troca as pessoas, a gente troca o time, a gente faz mudanças aqui dentro, né? Para fazer acontecer. Como você sempre fala, né, João? A gente tem aquilo que a gente tolera. E o resultado, ele tá no centro. Se a pessoa tá aqui, não tá performando, não tá entregando, e mesmo diante de um acompanhamento e tudo que a gente faz, a gente precisa olhar para esses números e entender, pô, o que tá acontecendo? E trazer essa clareza. Não pode ser uma surpresa determinadas situações. Né? E a gente tem que estar sempre fazendo esse acompanhamento diário e entendendo que realmente é uma ferramenta de gestão importante, porque a gente vai ter esse termômetro. O que a gente tolera? Então, às vezes, o cara está com uma energia baixa, não está entregando. O que está acontecendo? E aí, fazendo esse acompanhamento e olhando, como o Cleon falou, né, o tempo todo, vai fazer com que a gente não tenha determinadas surpresas e sim tenha a lógica de como que tudo está acontecendo, para lá na frente tomar a decisão adequada, né? E não perder tempo. E além disso, né? Aí o que permitiu a gente chegar nesse resultado? Olhando para a gestão, processo e padronização. Então, a gente padronizou basicamente tudo o que uma pessoa pode ter de padronização no processo comercial. Então, todas as mensagens, todas as falas, os scripts, objeções, e a gente foi padronizando tudo. No início, principalmente no início, que estava todo mundo muito cru, era tudo 100% padronizado. Fala, parecia que era um monte de, entre aspas, robozinhos, não porque era robótico, mas é porque repetia a mesma coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo falando a mesma coisa, e aquilo permitiu a gente acelerar o resultado de maneira tão rápida. Sim. Cara, e então essa padronização foi algo fundamental. Acelerar, mapear até mesmo o que não está rolando, né? Por que não está rodando da maneira que foi proposta. Isso é o que faz, o que realmente faz a gente entender que, cara, a gente está acelerando, porque a gente consegue pegar exatamente, pegar com uma pinça, né? E tirar aquilo que não está rodando, fazer algum teste controlado para entender o que pode ser melhorado. E isso fez parte do processo. Então essa parte de, vamos lá, contrato, treino, trabalho a liderança, que é o acompanhamento, trabalho a cultura para construir um ambiente bacana, trabalho a gestão para olhar para os números e fazer aquilo acontecer o tempo inteiro, para tirar as pessoas certas, para colocar as pessoas certas no lugar certo, para olhar para o número e entender o que pode melhorar, olhar para o número e entender o que é bom, o que está funcionando e trazer isso de feedback para a galera. O próprio feedback nessa parte de gestão é algo fundamental, então muitas conversas difíceis de estômago que a gente teve que fazer nesses 45 dias, porque eu precisava de uma performance fora da curva para chegar nesse resultado. E foi o que foi acontecendo, né? E aí, cara, para continuar performando depois dos 45 dias, para continuar batendo 7 dígitos todos os meses nos últimos 6 meses, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, nos últimos 6 meses, a gente precisou criar um negócio chamado ambiente de teste. Eu preciso ser sincero, eu nunca vendi tanto na minha vida, nunca tinha vendido tanto, nunca tinha trabalhado com volume tão grande de leads, tão grande de volume de vendas, e nem mesmo de faturamento no perpétuo, né? Só em ações específicas. E então eu tive que me livrar de um negócio chamado ego. Por quê? Porque eu tive que me permitir fazer coisas que eu nunca tinha feito e que fugiam das crenças que a gente tinha. Então eu construir uma metodologia, um processo, construir crenças, vendo isso na internet. E aí eu me vejo no campo de batalha tendo que ir para um ambiente que eu nunca fui, para um tipo de jogo que eu nunca tinha jogado. E o que eu me livrei foi do ego. Eu ouvi tudo o que as pessoas falavam sobre como fazer aquilo que eu queria fazer. Então eu me conectei com pessoas que já tinham vivido passado pela experiência de algo que eu não tinha feito ainda, que era ter um volume tão grande de pessoas no time, um volume tão grande de vendas, e eu fui contra as minhas crenças muitas vezes, aceitando, vamos testar, vamos fazer desse jeito, vamos fazer venda por telefone, não mais por vídeo, vamos ter que mudar comissionamento, vamos ter que mudar lead, vamos ter que girar base, vamos ter que fazer as coisas diferentes, vamos ter que diminuir qualidade de lead, vamos ter que aumentar o volume de agendamentos. Então eu fui ouvindo e testando muitas coisas que eram contra as minhas crenças. Teve alguma parte que foi mais difícil para você nesse processo? Acho que sim, Bruna.
eu acho que a parte mais difícil foi ter que ir contra uma das coisas que eu sempre fui a favor. Que, cara, eu sempre busquei o número de conversão. Tinha um orgulho muito grande a gente construir um processo que ele vai falar somente com as pessoas certas para ter os altos níveis de conversão. Porque isso me garantia um nível de previsibilidade. E eu tive que abrir mão disso. Eu tive que abrir mão da conversão para trabalhar volume. Mão da qualidade para trabalhar volume. E eu tive que aprender com isso. E hoje, olhando para onde eu quero chegar, olhando para o nível de jogo que a gente começa a utilizar, o volume é mais importante, garantir o volume é mais importante do que garantir a qualidade em alguns momentos. Primeiro o progresso, depois ordem. E eu tive que aceitar essa crença. Porque isso impacta em ter pessoas em menos tempo no campo de batalha, impacta em ter que testar script diferente, ter que sair de todo aquele formatinho bem desenhado que a gente sempre utilizou. Tem que fazer isso. Não dá, cara. Tem que gerar mais volume. Então, para gerar mais volume, eu tenho que diminuir meu tempo de ligação e fazer coisas mais simplificadas para conseguir gerar esse volume. Então, isso foi difícil. Ter que abrir mão de 100% de controle do meu jeito. Isso foi bem difícil. É legal que fazendo um paralelo com isso, a gente exige isso da equipe, né? Às vezes a gente traz uma ideia que eles não, de pronto, eles não acham que é o melhor cenário. Mas a gente pede que eles façam porque é uma coisa que a gente precisa fazer, é uma coisa que a gente precisa... se tu quer provar pra mim que não funciona, então faz lá, executa e me diz que não funciona. Então, acho que tu fez uma coisa que a gente pede deles e é meio que um exemplo, assim, né? Exatamente. Então, a gente precisa estar aberto também a esse ambiente de testes de pessoas que já passaram por coisas que a gente vai passar, enfim. Acho que é bem importante isso. E aí a gente teve a oportunidade muito grande de ter uma pessoa que ficou 15 dias aqui na nossa operação, que foi a Alexandra Teles. Ale, fora da curva, CEO do Marcos Marques, foi CEO do Marcos Marques, mentora do Giants, ela foi diretora comercial do IBC e, cara, ela veio pra cá e trouxe um monte de coisas diferentes que ela fazia para ter um time, sei lá, chegou a ter 900 teleatendentes, né, que eles chamam, 900 pessoas na área comercial, vendendo 12 milhões, 15 milhões mês. Então ela teve diversas experiências e ela foi trazendo várias coisas diferentes pra gente. E eu vi ela, foi uma oportunidade muito grande, né? Então, roda a base, vende por telefone, porque no volume a conversão cai, mas no volume a gente ganha. Muda o processo de pré-vendas para diminuir, gera só conexão e já passa a reunião de hora para hora. Então foram vários testes que a gente foi fazendo no campo de batalha. Alguns funcionaram muito, outros nem tanto, mas a gente teve essa oportunidade incrível, assim, né? Que foi criar esse ambiente de teste, assim. Então, quando eu olho para o que a gente fez esses 45 dias e depois nos outros 6 meses, foi, cara, construir um processo de contratação diferente e que permita trazer pessoas que estão a fim de crescer e ganhar dinheiro. Depois, construir um processo de treinamento que eu tire a pessoa do zero e coloque ela a performar de maneira muito rápida. Então, se ela não performar rápido, ela vai ficar incomodada e vai ficar desgostosa do ambiente. Depois, construir uma liderança que está disponível, uma liderança que facilita a vida das pessoas. Está lá para facilitar, e às vezes facilitar que é servir mesmo para o cara performar, porque ele precisa performar rápido. Depois, construir treinamento, cultura. Uma cultura forte, construir uma cultura baseada numa ideia muito forte, baseado em regras claras de convivência e de como que a gente vai viver. E também se adaptando um pouco às pessoas para construir um ambiente onde todo mundo está feliz. Então, cara, pensar nos mínimos detalhes, pensar em como as pessoas vão se comportar, pensar no que a gente quer, pensar como que eu vou conectar essas pessoas. Depois, cara, de cultura, a gente vem para a gestão, que é olhar para os números, que é ser um pouco racional. Sai do emocional e vem pro racional. Quer fazer ritual de reunião 2 vezes por dia, quer ter meta e olhar para os números o tempo inteiro, quer ter meta diária, meta por hora, meta semanal e meta mensal, para sempre entender onde que a gente está no radar, se está perto, se está longe. E depois da gestão é construir até mesmo uma cultura
mas construir uma cultura de teste, que é esse ambiente de teste, que é ouvir as outras pessoas que já fizeram aquilo que a gente fez e testar o tempo inteiro coisas diferentes. Falar pro time que a gente vai testar e vai testar muitas coisas e construir essa galera que consegue se adaptar de maneira muito rápida. Então, permitir esses testes. Então, esse ambiente de teste, que foi não se apegar ao ego e fazer coisas que estão fora das minhas crenças, é algo que também complementa. Então, se eu fosse falar os pilares que fizeram a gente chegar nesse resultado, Cleon, seriam essas coisas. Legal. Sabe? Muito legal isso. E trazendo um gancho aí desse ambiente de testes, é importante a gente trazer um ambiente de testes controlado e já puxando um gancho para um próximo episódio, né? A gente vai aqui fazer num próximo episódio um exposed dos nossos erros, né, João? Para que as pessoas não cometam os mesmos erros alguns erros que a gente cometeu esse ano na operação. A gente vai trazer aí um exposed. Exatamente, um exposed, né? Os principais erros. Mas enfim, isso então, é tema ligados aí. Tema para o próximo episódio. E Cleon, qual que foi a sacada que você deixa pra galera que ficou aqui? Cara, pra mim eu acho que eu sou um cara bem puxado pra humanidade, proximidade das pessoas. Eu acho que construção da cultura pra ter um time engajado, pra ter um time que entrega e joga junto, eu acho que é essencial, assim. Então, é trazer como um dos pilares fundamentais aí da tua empresa, a construção de uma cultura sólida, acho que é bem importante. Pra mim, essa é a principal sacada aí do episódio. Cara, essa é forte. Bruna, qual que é essa cara que você deixa? Eu vou nessa linha. Eu acho que a gente, quando vai talvez exigir algo, querer algo das pessoas, a gente tem que proporcionar algo na mesma linha, algo semelhante, enfim. Fazer com que o ambiente favoreça que as pessoas se conectem, estejam tranquilas aqui dentro e consigam performar, entregar o seu melhor. Então, o ambiente, para mim, é a maior ferramenta que a gente tem. E, claro, conectado com isso, saber contratar bem. Né? Contratar as pessoas certas, que estão conectadas com os nossos valores, com os comportamentos que a gente entende que são os favoráveis pra gente. Vai fazer com que essas pessoas se sintam em casa, né? Não só num ambiente de trabalho, onde a gente só olha para números, mas sim se sintam confortáveis em estar conectadas com a gente aqui dentro. Cara, a sacada que eu deixo, eu acho que foi a frase que eu falei pela primeira vez, que é: o papel do líder é ser um facilitador para a performance do funcionário, para a performance do liderado. Boa. Então, acho que essa é a sacada que eu deixo. Massa. Queria dizer que foi um prazer inenarrável. E, Bruna, como é a sua primeira vez, a gente tem um último ritual, que é toca o sino, Bruna. Toca o sino então, olhando para a câmera, toca o sino. Vamos! Vamos!